Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você que está aqui em Goiás, está em Goiânia, está no Brasil, está onde estiver. Boa noite para você. Nós estamos chegando com o nosso programa para falar principalmente sobre as coisas da política. Muita coisa continua acontecendo e daqui para frente só vai ser assim, daí para melhor ou pior, para alguns, para outros. Mas vai ser assim, a política está dominando cada vez mais a cena no Brasil e lá fora também. No Brasil, a expectativa é para esse primeiro encontro que aconteceu no dia de hoje nos Estados Unidos, entre representantes de lá, daquele país, e do Brasil, no sentido de discutir o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, em especial. A gente vai falar também sobre quem está sendo especulado nesse momento, que nome está sendo especulado nesse momento, para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Fala-se que será Jorge Messias, ou seria Bessias. Enfim, ele que é ministro da Advocacia Geral da União, a AGU. E outro assunto que a gente vai discutir também no programa de hoje é a questão da CPMI do INSS. Esperava-se a presença naquela comissão, e isso foi colocado diante de um requerimento apresentado nessa comissão, que foi negado, da presença do irmão de Lula, que é vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Pensionistas, Aposentados e Idosos. Tudo por conta daquele roubo escandaloso de mais de 6 bilhões de reais, o dinheiro que foi retirado dos nossos aposentados, pensionistas, idosos, os velhinhos, né? Tiveram seu dinheiro tungado e está difícil de receber. E pelo que a gente percebe até agora, o governo federal até diz que, olha, não vamos pagar, ninguém vai ficar no prejuízo. Só que vai pagar com qual dinheiro? Com esse dinheiro nosso, dos impostos que vai para lá? Ou seja, seremos roubados, nós, os velhinhos, seremos roubados 2 vezes? Enfim, são assuntos que a gente está propondo para a sua participação, para a sua discussão, e um deles motivou que a gente fizesse aquele cardzinho para dizer qual é o assunto principal que a gente tem no programa de hoje. O tema de hoje é o seguinte, uma pergunta para começar: vai piorar? E aí vem o complemento. Isso se refere à primeira reunião entre Brasil e Estados Unidos para discutir o tarifaço. Será que essa reunião vai avançar? Será que Lula se sentará com Trump, como se pretende, na Malásia para resolver essa questão? E será que Trump vai se sensibilizar para baixar esse tarifaço e para também amenizar aquelas punições que foram impostas através da lei Magnitsky a alguns ministros do nosso Supremo Tribunal Federal? Muito bem. Você pode participar, eu digo daqui a pouco qual é o nosso número de telefone, mas antes eu quero apresentar os nossos convidados. Claro, dois advogados estão aqui para discutir essas questões. Começa apresentando o professor, historiador e advogado Habib Tamer, o nosso querido Badião. Obrigado, Bennett. Boa noite, telespectadores. A noite hoje vai ser muito quente. Tomara. Se depender daquela pimentinha árabe, né? Que você costuma ter na sua casa, vai ser muito condimentado esse debate nosso. Também está aqui outro advogado, Roberto Rodrigues, que é professor da área criminal. Doutor Roberto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Beres. Boa noite a todos os seus telespectadores, né? E eu vou fazer uma alusão ao que o doutor Badião falou. Hoje será uma noite produtiva. Então vai ser uma noite quente e produtiva. O senhor não está com isso querendo jogar água na pimenta dele? Não. Não? Não, eu quero conjugar com a ideia dele, complementar. Ah, que bom. Que bom. Então, o tempero, para ficar completo agora, falta você, telespectador, que você sabe é meu parceiro, minha parceira de todos os programas já há décadas, né? Então, não abra mão dessa participação sua, não. Mande a sua pergunta, a sua opinião sobre esses assuntos e outros também que você queira tratar, através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Coloque, por favor, coloque o nome no início da mensagem. Eu peço toda noite, tem gente que esquece. Acontece, né? Mas coloque o seu nome para a gente ganhar tempo para poder ler outras mensagens também. O nosso programa é exibido pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E também pelo canal da TV Brasil Central no YouTube, aparecendo já na tela aí o endereço para você acessar. E através desse endereço também no YouTube, você já pode enviar a sua pergunta para os nossos convidados, tá certo? Boa noite, está no ar.
Muito bem, já estamos voltando, prontos para começar essa discussão aqui no estúdio, com a sua participação aí na sua casa, sobre esses vários assuntos que eu coloquei nessa abertura do programa. Um deles, e é o tema principal do nosso programa de hoje, é sobre esse encontro entre representantes do Brasil e dos Estados Unidos, encontro que começou 4 horas da tarde, terminou logo em seguida, demorou 1 hora mais ou menos, né? E ainda não se sabia, até a gente entrar aqui no estúdio, ainda não tínhamos informações mais precisas sobre o que aconteceu. Vamos começar a especular? Faz parte, né, Badião? Faz parte. Faz parte. Eu vi, por exemplo, colegas, né, de outros veículos de comunicação nacionais, todo mundo achando bom. Achando que isso é um prenúncio de um acordo que virá através, finalmente, de Lula e presidente Trump dos Estados Unidos. Confirma-se isso? Você, posso dizer de quem você é eleitor? Você me disse isso agora há pouco? Sim. Pode de quem? Claro, sou eleitor do Lula. Do Lula? Lula vai ganhar essa parada de Trump? Claro. As urnas são eletrônicas, o Alexandre de Moraes continua mandando no Supremo. Você quer que mude alguma coisa? O que você quer dizer com isso? Você assistiu a eleição passada, o cara sai com 5 votos, outro com 180, então eu aposto quem teve 5. Você ainda quer mudar alguma coisa? Para com isso. A direita tinha que conseguir o voto impresso, não movimentou, não correu atrás, não fez coisíssima nenhuma e quer mudança. Não, meu amigo, vou votar no Lula e ele vai estar eleito. Isso significa o quê? Uma fina ironia ou a pura realidade que você pensa? Na ciência política que eu trabalho, um pouco de ironia, para mostrar para o telespectador que a gente não é criança. Isso vai acontecer. O doutor Roberto Rodrigues, conhecedor profundo do direito penal, sabe muito bem de que esse processo é um processo danoso, é um processo prejudicial, que o Alexandre de Moraes vem impingindo, vem produzindo no Supremo Tribunal, o que nos deixa muito preocupados como juristas. Muito bem, doutor Roberto Rodrigues, então, por favor, vai haver concordância no que disse Badião ou não? Sem dúvida. Infelizmente, eu estou no magistério superior, na advocacia há mais de 30 anos, então eu vejo que a partir principalmente da promulgação da Constituição Federal, houve uma deterioração do judiciário brasileiro, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu conheci vários ex-ministros, né, que, ao falarem, todo mundo parava para ouvi-los. E hoje, infelizmente, a gente tem uma casta que está mandando no país e que, infelizmente, está estabelecendo uma ditadura do judiciário. Infelizmente. Essa casta do judiciário? Sem dúvida. Tá. Os senhores viram uma troca de gentilezas que houve entre 2 ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Fux, e Gilmar Mendes concluiu, insatisfeito totalmente até hoje com o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro e dos outros, ele diz que Fux é lamentável, tem dó do Fux, é lamentável o Fux. Viram isso? O Gilmar Mendes é meu amigo pessoal, digo para você do fundo do coração, ele está alinhado com Alexandre de Moraes. Ele está alinhado com o lado pernicioso do Supremo Tribunal. Fux deu um voto brilhante, brilhantíssimo. Para nós, juristas, que militamos no direito e sabemos que Fux fez alguma coisa que todos nós queríamos que ele fizesse. E ele, como juiz de carreira, não poderia deixar de manifestar da forma que manifestou, fundamentado, muito bem fundamentado. E Gilmar Mendes é muito inteligente para ficar calado. Lamentável o que, então, no final? O que é mais lamentável? O Gilmar Mendes enfiou o nariz no voto do Fux, que foi um voto maravilhoso. Roberto Rodrigues, né? Essa discussão entre os dois. Eu acredito que, infelizmente, né, o ministro Gilmar Mendes, todas as vezes que ele encontra algum ministro que não acata, que não atende às suas expectativas, ele vai para cima dele de forma pessoal. Isso é muito ruim no colegiado, principalmente de juízes, né? No caso deles, ministros. E nós lembramos, eu acho que o Badião lembra muito bem disso, em relação ao Joaquim Barbosa, né? Então houve várias rusgas
entre eles, com o próprio Barroso, Luiz Roberto Barroso. Então, a situação, o ministro Gilmar Mendes, ele tem essa característica. Então, se não estiver atendendo às suas expectativas, ele vai para o lado pessoal. Que coisa. Vamos lá, telespectadores. William Alves Lima, do Jardim Novo Mundo. Curto e grosso, ele diz o seguinte: vai ser mais uma vergonha do Lula de novo. E aí eu pergunto ao senhor essa história desse primeiro encontro que houve lá nos Estados Unidos. Que expectativa o senhor tem em relação a diminuir o impacto, pelo menos assim, desse tarifaço que Trump impôs ao Brasil? Paulo, pelo que nós não tivemos acesso, né, porque a reunião foi fechada, e parece que eles conversaram mais de 1 hora juntos ali, debateram. Sim. Foram 2 encontros, na verdade. Primeiro, né, do nosso... presidente? Não, da parte diplomática. Da né? parte diplomática. E depois dos dois sozinhos. 15 minutos uma reunião, 50 minutos depois a outra. Então, o que eu vejo é a questão histórica. Então, normalmente, o presidente Trump, ele vai atraí-los, mas no final ele vai querer uma resposta às expectativas dele. Eu não acredito que a diplomacia brasileira, e muito menos o presidente Lula, vai conseguir enganá-los, porque eles sabem de tudo que aconteceu aqui, né, desde a última eleição e agora com essas condenações. Então, tudo isso aí, eles sabem de cor salteado o que aconteceu. Então, não acredito, pelo histórico do presidente Trump, que eles não terão ou não vão exigir contrapartidas por parte do governo brasileiro. E dentre essas contrapartidas, Goiás pode estar no meio, por conta das suas terras raras, né? Por conta das 2 áreas em que se encontram essas terras raras aqui no estado de Goiás, que podem entrar como moeda de troca nessa negociação. Não é isso, Badião? O que aconteceu em Caçapava do Sul? Descobriram uma reserva muito maior que a da China, aqui no Rio Grande do Sul. Muito maior que a da China, e que nós vamos agora ensaiar uma forma de produzir as terras raras para substituir a China e vender isso para os americanos. Eles precisam muito de terras raras porque é isso aí que forma todo o processo da telecomunicação, do avanço digital, do avanço dos computadores, e o Brasil tem, indiscutivelmente, em Caçapava do Sul, muito mais reserva do que tem a China. E Goiás também tem. Goiás também tem, 2 grandes reservas. Pouco, não é tanto quanto o Caçapava do Sul. Mas tem. O telespectador vai estudar esse assunto e vai perceber o quanto nós avançamos ao descobrir essas reservas no sul, do Rio Grande do Sul. Pois é, que serve inclusive para a indústria bélica também. Claro, porque para a tecnologia. A indústria bélica hoje é toda informatizada. Hoje os mísseis decolam e acertam porque eles vão todos teleguiados para o sistema de telecomunicação. Hoje não tem mais o cara pegar um fuzil e sair chuchando. Ele manda tudo hoje por drone, ele manda tudo hoje por míssil teleguiado. Então o mundo mudou muito e a guerra hoje mostra o quanto nós estamos longe de Jesus Nazaré, caminhando mais para o lado do demônio. Ô, louco. Doutor Roberto, essa possível moeda de troca, né, que pode vir a acontecer, pode também envolver as reservas que nós temos aqui em Goiás, de que maneira isso pode ser administrado entre os governos? Né? A gente sabe que quando se trata de minérios, né, da terra, a propriedade é federal, não é isso? Seria. Só que venderam a Vale e não revogaram os decretos, as leis que favoreciam a Vale explorar sem passar pelo INPM. Esse é um problema. A Vale hoje não é mais nossa. A Vale é do mundo estrangeiro. E vender por 3 bilhões de reais, aquele Fernando Henrique Cardoso, aquele diabo, que vendeu a Vale por um preço de banana podre, e hoje ela leva 350 milhões de tonelada de minério de ferro todos os dias de Carajás por estrangeiro. E não reserva, não manda um centavo para o Caixa Brasileiro. Pois é, mas como é que Goiás poderia ganhar nessa história, doutor Roberto? Como é que o governo de Goiás, nós goianos, podemos usufruir de pelo menos algum recurso, de alguma forma de benefício que possa vir em troca de abolir esse tarifaço ou pelo menos diminuir esse tarifaço? Goiás ganharia alguma coisa tendo essas reservas aqui? Sem dúvida, né? A questão das terras raras, hoje a China é o maior produtor de terras raras.
E a China está impedindo ou está dificultando para os Estados Unidos a venda de terras raras, né, ou fornecimento. Então, hoje, para os Estados Unidos, uma das alternativas é o Brasil. E Goiás está uma dessas alternativas aqui dentro do Brasil. E em relação à questão do agro, né, sem dúvida o agro foi um tanto quanto prejudicado pelo tarifaço. Está tendo algumas soluções em relação ao fornecimento para a própria China, para o México, o Canadá, mas infelizmente houve uma perda em relação principalmente à exportação de madeiras, de outros produtos que ainda não conseguiram substituir o destinatário, né, ou arrumar outros compradores. Tá bem, vamos fazer um pequeno intervalozinho para a gente colocar de novo na história aqui esse encontro que teve lá nos Estados Unidos. E quem falou sobre isso agora há pouco, numa coletiva, foi o Mauro Vieira, né, que foi representando o Brasil. Vamos ver. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Pois é, se reuniram para decidir que vão se reunir. Não decidiu nada. O senhor aí, o Mauro, conversou borracha, não falou nada. O que aconteceu? O que eles definiram? Não vão definir, sabe por quê? Porque o Trump não é bobo, o Trump é da linha judaico-messiânica. Então ele briga pelos Estados Unidos. Como ele é o maior mercado consumidor do mundo, ele é o maior mercado, ele meteu a tarifa em cima, independente de ser Bolsonaro ou não no Brasil, se o Palmeiras, ele meteu a tarifa em cima de todos os países, especialmente da China. 100%. E não vai recuar, não, porque ele sabe muito bem que todo mundo depende do mercado dele, não é, Roberto? Depende do mercado. O Roberto fez uma colocação muito boa. Nós não conseguimos substituir compradores em vários produtos. Nós exportamos para os Estados Unidos, não é, Roberto? Dessa forma, nós estamos vivendo um momento muito sério. Trump é nacionalista. Ele veste a camisa americana. E ele não está nem aí se o Brasil vai quebrar, se a China vai quebrar, está nem aí. Ele está botando para quebrar, para levantar, porque está pagando 4 trilhões e 500 bilhões de juros da dívida pública, 36 trilhões. Ele está apertado. Aquele presidente da Ucrânia foi lá, o que ele falou para ele? Dou um metralhador, você me dá dinheiro. O Milei foi lá, o que ele falou para ele? Tipo, doido, mas você me dá dinheiro. Ele não dá nada para ninguém. Ele não vai dar nem para o Milei, nem para o presidente da Ucrânia, nem para ninguém. Ele é Estados Unidos. Prepara para você ver se ele não aumentar o tarifaço para 100%. Roberto Rodrigues, né? Sua opinião. Infelizmente, eu vejo que coaduno com a ideia do Badião, que o presidente Trump ele é muito pragmático, né? Ele quer o resultado, que é reduzir os impostos do povo americano,
e aumentar, logicamente, a balança comercial. Ou seja, hoje o Brasil está importando mais do que exporta, antes do tarifaço, ainda hoje mais. E ele quer aumentar, e isso não é só em relação ao Brasil, é em relação a todos os países. O Canadá, a própria China, foi em relação ao México. Então, essa situação aí de achar que o Lula, com a química, ou que vai tomar uma pinga com o Trump e vai resolver esse problema, isso podemos tirar isso de ideia, ou seja, isso não vai acontecer. Até porque se houve realmente a tal da química, e se a intenção de Trump é resolver essa história, atender o presidente Lula, por quem parece que ele se apaixonou naquele encontro da ONU, Trump já teria se encontrado com o Lula. Claro, evidente. É muito claro. Isso é um embromation? É embromation, você falou a verdade. É um embromation, o Mauro participou da reunião, não resolveu nada, não vai resolver. Trump está dentro de um princípio que ele segue. Ele é messiânico, ele é nacionalista, que nem o Putin, nacionalista, que nem o rei Charles da Inglaterra, nacionalista. Eles não abrem mão da defesa do país deles. Que se dane o mundo. Ele não está nem aí. Quando você fala messiânico, você quer dizer o que traduzindo? Porque tem um judeu messiânico, tem um judeu ortodoxo e tem um judeu sionista. Ele é messiânico, é nacionalista. Nacionalista. Ele não quer nem saber de promover. Você vê, ele foi lá agora para a faixa de Gaza e falou, olha, vai transformar isso aqui numa Riviera, vai ficar um negócio maravilhoso. Olha, Roberto, olha o que ele fez. Ele está de olho num 1 trilhão e 500 bilhões de petróleo que está na faixa de pré-sal da faixa de Gaza. O pré-sal tem 1 trilhão e 500 bilhões de barris de petróleo na faixa de Gaza. Aí ele vai lá, chamou o Netanyahu, para com a guerra, vamos resolver isso aqui. Ele está de olho no petróleo, ele não é bobo. Não é à toa que chegou onde chegou, né? Ele chegou onde chegou. Quem já leu a biografia dele sabe como é que ele se fez. Não, todo o patrimônio dele está dentro dos Estados Unidos. Mas aí, e como é que ele conseguiu tudo, ele né? Não centavo fora. Tudo gerando dinheiro de banco? Claro, gerando dinheiro, trabalhando, e ele trabalha, ele é inteligente. Ele vai montar uma forma de crescer os Estados Unidos. E todo mundo sabe que a China depende dos Estados Unidos para vender, o Brasil depende, o mundo depende, e ele sabe muito bem que tem o maior mercado consumidor do mundo. Ele se dane quem não aceitar o tarifaço dele. Vamos lá, telespectadores participando, eu vou registrar aqui. Ademar Rodrigues está assistindo, mandou um abraço para você também, Ademar. Lúcia Oliveira, curto e grosso, ela diz o seguinte: não resolveu nada. Claro que a gente não imaginava que hoje, no primeiro encontro, você fosse resolver tudo. Mas, pelo menos avançar. Quer dizer, o próprio Mauro rodeou e não disse o que pode vir a acontecer. Não, nos próximos dias a gente vai ter nova reunião, nos próximos dias não sei o quê. Vamos lá. Arlinda da Fonseca. Nadou e morreu na praia. KKKK, apanha Arlinda. Augusto Nonato, boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. É uma pergunta aqui que ele coloca. Qual a dificuldade da imprensa brasileira chamar o Nicolás Maduro de ditador e a Venezuela de ditadura, mas chamam ele de líder, presidente, e a Venezuela de governo ou regime? Augusto, eu não posso falar, evidentemente, em nome da imprensa. A gente tem as nossas concepções. Agora, eu posso recorrer aos nossos convidados para tentar explicar por que, Badião, que isso acontece. Não, o Maduro é um amigo pessoal dos Estados Unidos. Ele extrai o petróleo, vende para as empresas americanas a $26, que é barato, jogando fora, e eles revendem no mundo comercial a $70, $80. Ele é um grande colaborador para a economia americana. Esse cara vai ser mantido lá, com ditadura, sem ditadura, com a porcaria do governo dele, mas continua mantendo e desastrando. É um desastre o povo venezuelano. E, lamentavelmente, ele está extraindo. Você viu que o Rio Negro está secando? O Rio Negro está secando. É 2 quilômetros de largura. E secando, sabe por quê? Porque lá na ponta da crosta terrestre, a Venezuela está sacando o petróleo. O petróleo sai debaixo do Rio Negro, o magma esquenta e seca. Porque o petróleo é a bolsa térmica que protege a crosta terrestre. Se você tirar, é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estão tirando no pré-sal, não estão? A água esquenta, evapora e cai onde? No Rio Grande do Sul. Então nós estamos vendo
que hoje a extração de petróleo é a desgraça da sociedade brasileira, porque nós caminhamos para a desertificação do planeta. Vamos lá, Lucimar Souza de Melo Melo, casamento não aconteceu, divórcio com a direita não saiu. Edmilson Alves, quanta dificuldade deste programa reconhecer que o governo Lula vai muito bem, obrigado. Ô Edmilson, não é à toa que eu peço para vocês me colaborarem com a gente, colaborar com o nosso programa. Enumere, né, uns pontos que você acha que o governo está indo bem, que eu faço questão de registrar. Né? E eu não estou aqui dando opinião nenhuma, não é do programa não, é dos convidados. O convidado tem liberdade para dizer o que ele pensa aqui, e tanto que a gente traz sempre convidados de esquerda, né? E aí eu retribuo a pergunta para você, quanta dificuldade que um ou outro telespectador tem de reconhecer que esta é a única emissora de TV, aqui em Goiás principalmente, que abre espaço, né, para a esquerda, principalmente para a direita, para todo mundo, centro, seja lá o que for. Está com dificuldade, meu amigo? Assista mais o programa, que você vai entender melhor. Não tem dificuldade nenhuma, não. Se Lula estiver fazendo coisa boa, eu vou ser o primeiro a elogiar, saber elogiar. Até porque, meu amigo, só para lembrar, eu, já acreditando em Lula lá atrás, votei no Lula. Mas vamos lá. Augusto Nonato, Paulo, você vai ler o chat? Hoje eu só zap. Augusto, é um pouco da participação do telespectador no YouTube e um pouco da participação também que vem através do nosso WhatsApp. Estou lendo tudo, tá bom? Essa mensagem, por exemplo, você mandou pelo YouTube e eu vou ler lá. E ele diz o seguinte, gosto do Badião, um canhoto sensato, diz ele, o Augusto Nonato, canhoto. Augusto, obrigado pela atenção e digo para você do fundo do coração, esse negócio de direita, esquerda, que foi falando, isso é palhaçada. Direita no Brasil é o banqueiro, que rouba 4 trilhões na dívida pública brasileira, que rouba você financia uma bicicleta, paga 2 bicicletas, você financia um carro, paga 2 carros, você financia uma casa, paga 2 casas, estão roubando a sociedade, enquanto o pessoal fica falando, a briga do Bolsonaro com o Lula agora com o metanol. Porque o metanol é um jogo sujo da imprensa que não desenvolve um trabalho de conscientização do cidadão brasileiro. Devia considerar, porque nós temos que discutir o papel dos banqueiros no Brasil. Juro capitalizado somado com correção monetária, não tem, o Belling, não tem tomate que pague, não tem soja que pague, não tem milho que pague, uma cobrança de juros dessa natureza. Vamos lá. Pessoas, avisar mais uma vez, né, telespectador, eu estou recebendo ligações eu não tenho como atender, porque eu teria que parar, ouvir o que o telespectador fala, traduzir aquilo, memorizar aquilo para passar para os convidados. Não dá. Então, por gentileza, mande mensagem de texto, que fica mais fácil. Mas só para completar, que o Augusto tem ainda essa opinião sobre você. Você é um canhoto sensato, diz ele. O Badião é sensato e é gente boa. Muito obrigado. Tá bom. Joseildo Araújo. Então, sendo assim, a Argentina está sem saída, pedindo dinheiro para os Estados Unidos, que não vão liberar? Claro, a Argentina está falida, a Argentina está quebrando, porque o banqueiro americano está lá na Argentina, roubando também a Argentina, roubando o cidadão, e ninguém desconfia que o Banco Central é agência reguladora para levar bandido para roubar. Nós, desde 64, criamos esse Banco Central, e de lá para cá, olha o que é o juro de 15%, isso é o fim do mundo. 15% ninguém paga, a nossa dívida por 9 trilhões, ninguém paga um juro desse. E diz o presidente do Banco Central que ele vai controlar a inflação. Vai contar mentira para sua avó, rapaz. Inflação controla com produção. Produziu muita laranja, baixa laranja. Produziu muito feijão, baixa feijão. E nunca com juro. Juro é coisa do demônio. Roberto Rodrigues, quero ouvir o senhor também sobre essa história. Eu acho que o governo Lula está indo na contramão da história e da economia. Nós estamos vendo várias empresas brasileiras aí com déficit, enquanto que o governo Bolsonaro entregou Correios, Petrobras e várias outras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com superávit. Hoje, só um exemplo, os Correios têm um déficit de 5 bilhões de reais. E o aumento da dívida pública. Por quê? Porque o gasto maior do que a receita. E além dos juros, que o doutor Badião tem dito aí, que realmente está assolando.
E, pelo jeito, é a questão do governo, porque mudou o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, e atualmente é o outro presidente do Banco Central, indicado pelo governo Lula, e continua na mesma linha de aumentar os juros. Então, a justificativa plausível ou não de combater a inflação, mas, sem dúvida, a justificativa maior é o aumento da dívida pública, o aumento do custo do país, onde nós estamos vendo aí um déficit astronômico, né? Eles estão falando que talvez em 2027 o Brasil vai ter dificuldade de pagar aposentados, servidores públicos e assim por diante. Então, nós estamos indo para um despenhadeiro, né? Sem dúvida. A telespectadora Sebastiana, vendo tudo isso que aconteceu, que a gente mostrou e o depoimento de vocês, ela simplificou dizendo o seguinte, só com essa frasezinha aqui e um emojizinho daqueles tristezinhos assim, e ela disse: estou com medo. Medo, vamos fazer uma projeção bem rapidinho, por favor, que eu tenho muitos outros assuntos a tratar com os senhores. 2 possibilidades, ou 3 talvez, nessa história da conversa de Trump com o Brasil. Primeiro, vai ficar na mesma. Segundo, pode até melhorar, esse tarifaço pode cair um pouco. E terceiro, Trump, esperto como é, você disse agora há pouco, inteligente como é, ele pode ter usado isso até para, quem sabe, aumentar ainda mais esse tarifaço e dificultar mais ainda a vida do Brasil. Nessas 3 possibilidades, qual é a mais real? Por quê? Bem rapidinho. Eu acho que o Trump não vai baixar o tarifaço, ele vai aumentar, porque precisa faturar, ele precisa pagar a dívida externa dele, que apesar disso são 36 trilhões, ele está juntando dinheiro, porque a China jogou no mercado quase 2 trilhões da dívida pública americana, o papel americano jogado no mercado. Ele vai aumentar. Não confiem em padrinhamento, coisa bonita de Trump, porque vem chumbo grosso. E se vier chumbo grosso, eu quero ouvir o senhor daqui a pouquinho, mas só para não perder esse gancho seu. Se vier chumbo grosso, o que será do Brasil? Mais do que isso, o que será de Lula diante da pretensão dele de vir à reeleição ano que vem? Tranquilo, a China e a Índia estão com Lula, a China e a Índia vão absorver toda a produção de proteína brasileira, tanto é que o JBS voltou para o Brasil, está reativando as suas empresas e nós vamos começar a vender para o mundo todo, porque ninguém produz mais proteína que o Brasil. O Brasil realmente é a maior produção de proteína do mundo. Confie, o Brasil vai sair disso tranquilamente, sem depender do americano. Roberto Rodrigues. Eu espero que o Dr. Badião esteja certo, né? Mas eu sou mais conservador nesse aspecto. Eu acho que o Brasil é independente dos Estados Unidos, mas a administração do governo brasileiro, da economia, não é a das melhores. Então, o meu pessimismo é nesse sentido da questão econômica, porque em termos de produção nós estamos bem, mas a economia, nós estamos vendo aí uma avalanche de pressão do governo sobre o Congresso para aumentar a carga tributária, que já é altíssima no Brasil, infelizmente. Então, eu não sou otimista em relação a essa situação econômica do país, não. Tá bem, você telespectador é otimista, pessimista, como é que você está vendo o estudo? Mande seu recado, a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223, ou através do nosso canal da TV Brasil Central no YouTube, lá você assiste ao programa, ao mesmo tempo que ele é transmitido ao vivo pela Brasil Central e pela TV Assembleia, e lá você tem também a forma de você participar, mandar o seu recado, também para que a gente possa responder. Vamos lá, Sérgio, deixa eu ver aqui o Sérgio Figueira. Bom, vamos lá. Sérgio, que eu costumo dizer, né? Ele é de tudo um pouco, né? Ele é adestrador de cães, é filósofo, enfim, é um multifacetado. Vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui. A paz mundial irá durar 7 anos, ou se cumprirá a profecia bíblica de após 3,6 anos o homem mostrará ao mundo a sua verdadeira face. Você que entende de Bíblia, traduz para a gente. Na verdade, a Bíblia é uma coletânea de ideias feita por grandes filósofos, grandes pensadores, grandes cientistas do passado. Ela já falou que o mundo ia acabar no ano 2000, aí todo mundo correu porque ia acabar no ano 2000. Isso é tudo conversa.
Ninguém tem coragem de explodir uma bomba atômica mais, como o americano fez em Hiroshima e Nagasaki. Está todo mundo esperto, porque agora mesmo, 3 submarinos russos passaram para a costa americana e sumiram do radar. Eles não conseguiram achar. E tem muita coisa acontecendo no mundo bélico que sustenta uma paz tranquilamente, porque está todo mundo armado até os dentes. E parece que você anteviu ou anteleu, se é que existe assim, o que ele disse depois. O homem viu, do jeito que estava lá, eu não vi, o seu viu. Ele diz o seguinte, o Sérgio, todos os problemas mundiais são só distração para o que realmente está acontecendo no mundo, segundo profecias bíblicas. Tem mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar? Na verdade, a Bíblia traz muita coisa boa e nós, historiadores, temos ali um repositório muito grande de ideias. E o mundo está caminhando gradativamente. Você pode observar que a China, que foi uma escrava dos ingleses durante quase 1000 anos, hoje a China levantou, está se tornando um país muito próspero, isso muda, está mudando o jogo, a Ásia está voltando. Se você observar bem, os países muçulmanos estão hoje sem ninguém passando fome, está todo mundo trabalhando bem. Singapura, todo mundo bem, Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca. Onde é que tem pobre passando fome? Na América. A América tem um grande número de pessoas passando fome. E na África, como sempre teve, mas a China entrou na África, agora está cortando a África de fora a fora com linhas de trem de ferro, está desenvolvendo a África, é bem capaz de passar a América do Sul na próxima década. Vamos lá, ele está falando aqui ainda o Sérgio, para não perder o gancho, vou puxar dele aqui, deixa eu ver, Sérgio, para encerrar aqui rapidinho. Como é que é? O autor da Bíblia é Deus e foi escrita por vários homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tá bem? Evidente. Fechamos aqui? Vamos lá. Eu quero ver o Roberto Rodrigues. Você falou que está pessimista diante dessa expectativa que se criou em relação ao encontro do Brasil com os Estados Unidos, via Lula e via Trump. Trump vai esticar a corda até onde puder, ou ele vai... Qual seria... Conhece bem a história de Trump? Sim. O que é que se pode esperar de Trump em relação ao Brasil e Lula? O Trump é uma pessoa muito sagaz, né? Muito inteligente, como já foi dito aqui. Ele já até quebrou, já enfrentou uma falência, reergueu-se, hoje é um bilionário. É uma pessoa que tratava com a máfia. Então, ele tem uma expertise, uma sagacidade muito grande. E eu vejo uma preocupação dele em relação à questão da geopolítica, que é em relação à América Latina. Porque eu acredito que ele, ao contrário do que o professor Badião falou, que ele está preocupado com a América Latina, que está indo muito para o lado, né, para a esquerda. Então, ele já começou a mexer com Maduro, até com tropas americanas aqui no litoral da América Latina, e também ele está preocupado com o Brasil, no meu modo de entender, na questão política. Por quê? Porque o Brasil é o maior país da América Latina. Então, ele não quer a permanência do Lula ou da esquerda como está avassalando na América Latina. Então, essa preocupação eu acredito que existe por parte do presidente americano. Tá bem, vamos continuar falando desse assunto, mas vamos colocar outro assunto também para a gente discutir, até porque eu anunciei no começo do programa, que é sobre a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar o que anda acontecendo dentro do INSS, que de cara já se sabe que é um roubo, mas quem são os culpados por esse roubo? Muito bem, a CPMI rejeitou hoje o requerimento de convocação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é vice-presidente do Sindinap, que é esse sindicato, um dos sindicatos que fizeram esses descontos de aposentados, pensionistas e idosos. Foram 19 votos contra a ida do Frei Chico e apenas 11 a favor. E a oposição acusa o governo de tentar blindar o irmão de Lula. Vamos ver o que dizem esses congressistas aí. Primeiro, ficou claro que o governo não quer investigar, porque uma instituição como o Sinap, que arrecadou 600 milhões, que teve busca e apreensão, o próprio ministro do Supremo, André Mendonça, mandou bloquear 390 milhões da conta, porque está nítido, está claro que houve o roubo
com relação a isso. O governo colocou a tropa de choque toda aqui. Então hoje nós não temos maioria. Evidente que o ideal é que todos... Olha, quem não deve não teme. Se o Frei Chico não pode vir, é porque ele teme alguma coisa. Hoje, claramente, a composição da comissão mostra que qualquer tentativa nesse sentido vai ser infrutífera. Por outro lado, está claro também quem votou contra e quem votou a favor, que vai prestar conta aos seus eleitores e à sociedade. Porque está blindando, porque está protegendo, porque está evitando que essas pessoas venham prestar contas aqui. Se o Milton Cavallo, que esteve aqui, não quis falar, quem deveria falar no lugar dele? O próximo. É claro, o Frei Chico, o irmão do Lula. Mas aqui nós vimos que, lamentavelmente, o governo conseguiu montar uma maioria para rejeitar essa nossa solicitação, mas nós não vamos desistir dela. Pelo contrário, vamos continuar investigando, há muitos documentos ainda vindo e certamente, numa nova oportunidade, podemos tentar mais uma vez trazê-lo aqui para a CPMI. Muito bem, Frei Chico não será ouvido, pelo menos até agora, essa é a decisão da CPMI. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com uma certa preocupação, porque a CPMI ela tem o papel do inquérito policial, correlato ao inquérito. Então o inquérito ele tem a função precípua de investigar, de saber quem é quem no bojo ali da infração penal. E, infelizmente, se ele não pode ser investigado, não pode ser ouvido, então há uma preocupação, como foi dito aí, quem não deve não teme. Então, um sindicato que movimenta mais de 600 milhões, onde nós tivemos um desvio de mais de bilhões. 6,3 bilhões. E, infelizmente, não houve uma prisão, não houve nenhuma nada que pudesse realmente marcar uma posição. E o governo, de forma muito preocupante, veio no sentido de reparar o dano. Mas, como você mesmo disse, como você vai reparar um dano pagando aquelas pessoas que foram prejudicadas com dinheiro público? E cadê esse dinheiro que foi desviado, desses 6 bilhões? Ninguém está preso. 6 bilhões de reais. É muito preocupante. O que me preocupa também, eu não sei se os senhores observaram esse detalhe que eu observei no dia em que houve essa visitinha da Polícia Federal nesse sindicato, Sindinap, que eles foram e depois saíram com 2 ou 3 sacolas. Aquelas sacolas tradicionais. Aquelas tradicionais que continham o quê? Papéis. Deixaram computadores, deixaram celulares. Não levaram nem um computador, nem um celular. Agora, não é possível que um sindicato vá fazer algum tipo de ação, não estou dizendo que tenha feito, mas supõe-se que se fez, eles não vão pegar papel e fazer tudo registrado num papel. Quer dizer, normalmente se usa o quê? O computador, se usa o celular, que todo mundo usa nos dias de hoje. Não é estranho demais, não? Deixa eu te contar o que está acontecendo. Então conte. A Polícia Federal foi até esse sindicato e no gabinete do Frei Chico não entrou. Entrou no sindicato inteiro. No gabinete dele não entrou. Você sabe por que não entrou, Paulo Bering, doutor Roberto? Porque o delegado não tem o princípio da inamovibilidade. Ele não tem um princípio que protege as ações dele, impede a ingerência política. Ele fica com medo de entrar e depois vir uma transferência para o bico do papagaio. Ele fala, puxa, eu tenho que arrumar a escola para meus filhos, arrumar um uniforme, a mulher dele tem... Ele fica com medo. Então ele tem família, tem a mãe, tem o pai, tem o avô, morando na cidade de Goiânia, ele vai chegar, morando na cidade de Brasília, ele vai chegar no sindicato e vai fazer aquilo que não molesta o seu trabalho. É a politicagem influenciando na Polícia Federal e na Polícia Civil também. Os delegados nossos, todos morrem de medo. Borram de medo de mexer com um político forte. Sabe por quê? Porque não tem inamovibilidade. Ou seja, não pode ser removido. Não pode ser removido. Se ele não quiser, ele não sai do processo. Ele pega o processo. Esse caso do INSS é caso de polícia. O delegado tem que ir lá e prender os caras, levar preso, algemar, levar preso. E ir atrás de cadê o dinheiro? Passa o corretivo no cara, o cara conta onde ele enfiou o dinheiro. Agora fica com essa porcaria de, não, vamos criar a CPMI. CPMI nunca levou nada a nada. Quem é deputado para investigar? Quem é deputado para investigar?
Quem investiga é delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, ele que investiga, mas dá uma proteção para ele. Doutor Roberto. Mas na movibilidade... Doutor Roberto, quero ouvir o senhor sobre essa história. Não é muito curioso, no mínimo curioso? Quer dizer, vão fazer uma operação naquele local, leva papel, mas não leva celular de ninguém? Não leva documento, computador de ninguém? Não é estranho? Infelizmente, né? Você imagina, Paulo, se isso ocorresse no governo Bolsonaro, onde o irmão dele fosse o presidente de um sindicato e onde tivesse ocorrido o desvio de 6 bilhões. Então, imaginemos o Supremo Tribunal Federal como agiria. Mas, infelizmente, o que está acontecendo? O governo Lula está em conluio, né, com o Supremo, e a gente tem visto isso, até nas medidas lá do IOF, onde o Supremo derrubou a decisão do Congresso em relação ao IOF, ao aumento do IOF. E isso tem, infelizmente, deixado de fora os grandes ladrões do dinheiro público. Infelizmente. Tá bem. Boa noite, Paulo. Essa opinião é do telespectador Sebastião Gonçalves Machado, de Couto Magalhães, em Minas Gerais. Paulo, o tarifaço até agora não atrapalhou em nada. A direita fala muito, mas não resolve nada. Só atrapalha Lula por muita inveja, de nós catedráticos, seria isso? Faltou uma palavrinha aqui, mas eu li do jeito que você escreveu. Tá bom, direita está atrapalhando Lula? Não, acho que quem está atrapalhando Lula é o próprio governo Lula, né? Ou seja, hoje, não sei se vocês viram isso hoje, a inabilidade dele de falar do Congresso Nacional. Ou seja, hoje, ontem, na frente do presidente do Congresso, ele falou que esse Congresso é o pior Congresso que existiu no Brasil. Uhum. Então, é uma falta de habilidade muito grande, né? Parece que ele está ensinando uma pessoa aqui em Goiás a falta de habilidade com o legislativo, né? Alguma pessoa aqui em Goiás que o senhor não quer dizer quem? Eu não quero dizer quem, só falo na presença dos meus advogados. Tem um aqui. Tem aqui, doutor Badião. Vamos até Palmeiras de Goiás. Lá está a nossa repórter Patrícia Lee, repórter da TV Assembleia Legislativa, que na verdade é um grupo só, né? TV Assembleia Legislativa com a TV Brasil Central. Estamos todos juntos por conta, inclusive, de um convênio que existe entre as duas emissoras, mas se não fosse isso, estaríamos juntos de qualquer forma, né? Porque uma emissora tem pela outra um respeito muito grande, uma parceria muito grande, uma amizade muito grande. Patrícia, diga aí o que é que você está fazendo. Patrícia, boa noite. Boa noite, Paulo Bérix. Agora são 8h18. A gente fala ao vivo, direto de uma cidade centenária, de tradição e de muitas oportunidades. Palmeiras de Goiás. E já está aqui estampada, aqui já no meu peito, aqui no meu coração, deputados aqui, porque, gente, é uma grande, gigantesca ação de cidadania. Entra na história como a maior ação social do Poder Legislativo goiano. Agora, para falar um pouquinho mais, Paulo, sobre essa ação que chega a Palmeiras de Goiás, na sua 24ª edição, quem está aqui do meu lado é o ex-prefeito da cidade, Vando Vitor, assessor do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa expectativa. Eu já entrei aqui no clima, já festivo, porque sábado, 18 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, tem o que mesmo? Deputados aqui, uma boa noite a todos, telespectadores, agradecer a TV Assembleia, cumprimentar o Paulo, parabenizar pelo belíssimo trabalho que eu acompanho já de bastante tempo e dizer, Patrícia, da satisfação de estar recebendo esse projeto tão importante. Nós lutamos muito, né, o vereador Amauri, o vereador Macete Lemos e o Vando Vitor para essa edição vir para Palmeiras. A gente já estava com ciúme, porque vendo os deputados aqui indo para todas as regiões e a região de Palmeiras, né, que é uma cidade importante aqui no contexto do Estado. Então, a gente está muito feliz, agradecido ao presidente Bruno Peixoto, ao deputado Henrique César, o deputado Isiquinã e todos os deputados que abraçaram esse projeto, que é uma ação de cidadania. A expectativa é muito grande de receber aqui um público recorde
para ser atendido de forma gratuita. Agora, Paulo, para quem não conhece o programa Deputados Aqui, é uma grande ação de cidadania e de escuta ativa. Diversos serviços serão ofertados neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, aqui mesmo, aqui no estacionamento da Igreja Assembleia de Deus Madureira, o ponto de referência Madureira, estacionamento da rodoviária. Pronto, aí todo mundo conhece. Conhece, é no centro da cidade. E aí aqui, entre os serviços ofertados, na área da saúde, da Defensoria Pública, que eu já estou sabendo que é uma das áreas que estão sendo mais procuradas, né? É verdade, a carência é muito grande, Defensoria Pública, expedição de carteira de identidade também, que é uma grande procura, através... quando a gente propagou nas redes sociais, que viu esse leque bem aberto, né, de atendimento, e as pessoas já foram questionando, e principalmente a Defensoria Pública, eu acredito que terá uma grande demanda, como também o Castra Móvel, que já é uma referência, né, e outros atendimentos mais, o TRE e balcão de empregos, e muita coisa importante vai acontecer neste sábado. Amanhã, sexta-feira, já tem ação, né, mas o ponto maior mesmo vai acontecer no sábado aqui com a presença das autoridades e o povo em geral, né, aqui de Palmeiras e região estão sendo convidados. Agora, o senhor que é da área política, está no coração, está no sangue, é um gestor, eu gostaria que você falasse sobre a importância de uma ação como essa, que tem como principal objetivo aproximar a população por meio de uma escuta ativa e também, além disso, gente, tem homenagens e entre tantos outros serviços, cultura também. Gente, tem muita coisa mesmo aqui. É verdade, a banda do Corpo Bombeiro vai fazer abertura, tocar o hino nacional, vários artistas aqui da cidade também vai fazer apresentação aqui no evento, né? Então, a gente está muito otimista e todo mundo da região já está sabendo desse evento. Eu acredito que vai ser um grande sucesso. Agora, só aproveitando, bora fazer aquele convitinho, só para encerrar, porque o tempo está esgotando, mas, ó, gente, fique com a gente nas redes, porque todos os detalhes a gente sempre vai estar ali, ó, postando para vocês acompanharem. Então, para aquele finalzinho. Gratidão ao presidente Bruno Peixoto. Venha para Palmeiras neste sábado, serviço de cidadania para todos vocês, a partir das 8 horas da manhã, aqui ao lado da rodoviária. E muito obrigado a vocês, a equipe maravilhosa e competente da TV Assembleia. Muito obrigada, Vander Vitor, que é o ex-prefeito aqui da cidade e assessor do Bruno Peixoto. É a Assembleia Legislativa de Goiás, gestão servindo a população. Paulo, eu volto para você e já com convite. Vem para cá sábado, venha participar também dessa ação juntamente com a gente. Tá bom, Patrícia, obrigado, viu? Obrigado também ao prefeito, né? Vander Vitor, e sucesso aí nesse evento. E você, telespectador, pode acompanhar como é que vai ser esse evento ao vivo, né? Porque a TV Assembleia Legislativa transmite todo o programa Deputados Aqui, em todos os lugares onde ele vai, nós estamos juntos transmitindo ao vivo tudo que acontece por lá e com flashes também durante a nossa programação, tá bom? Vamos lá, eu quero só ver uma informação aqui, só me dizer agora que o Luiz Roberto Barroso já tem um substituto. Agora, né, está confirmado, o presidente Lula escolheu Jorge Messias, o ministro da AGU, né, advogado-geral da União, como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. É um advogado-geral da União, ministro, desde 2007 e com 45 anos. Eu acho que é uma idade, né, independente da questão da pessoa, mas uma pessoa muito nova para mim, né, no meu modo de entender, para o cargo. Terá 30 anos de exercício como ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a idade limite é 75 anos. Aposentadoria compulsória, né? Se ele tem chamada expulsória. Se ele tem 45, significa que ainda tem 30 anos pela frente. Será que nós viveremos para ver isso? Não. Não? Quero não. Não quer não? Quero descansar, quero encontrar com Deus, porque estou cansado de ver tanta orgia. Eleição desse cidadão aí. Cadê o saber jurídico dele? Onde tem? Tem muitos juristas com grande saber jurídico poderiam ocupar essa vaga sem que a politicagem. É a politicagem, mais uma vez, influenciando no Supremo Tribunal. Mas, sinceramente, você esperava outra coisa?
O senhor esperava outra coisa? Por quê? A comunidade forense tem muitos advogados, tem muitos juízes, tem muito promotor de altíssimo saber jurídico. Mas algum já trabalhou com Lula, com Dilma? Não precisa trabalhar, porque aí é política. Mas é política. Gerindo. Lula não esconde, eu estou falando porque Lula não esconde isso que ele já falou, inclusive, depois daquele episódio do Toffoli, né, em que Toffoli fez o que fez quando o Lula estava preso lá em Curitiba, morreu o irmão dele, o Vavá, e o Lula pediu para ser liberado, para visitar, para ir ao velório do irmão. Quer dizer, Toffoli só autorizou com a condição de que o corpo do Vavá fosse levado para uma delegacia. Uma base aérea, né? Uma base aérea, né? Um lugar militar, né? Na verdade, onde Lula poderia ver o irmão pela última vez. Sem contato com a população. Sem contato com a população. E Lula achou isso um absurdo, magoou, provavelmente com justa razão, mas ele magoou, porque se tratava da despedida final, né, de um irmão. E a gente sabe o que significa isso, quem já perdeu um irmão. Mas, enfim, ficou a mágoa, quer dizer, Toffoli se queimou, depois de outros episódios também, que ele acabou sinalizando até para o lado de Bolsonaro, né, que ele ficou amiguinho de Bolsonaro, aquela coisa toda. E Lula, então, eu estou dizendo, estou repetindo para você aquilo que é verdadeiro, não estou emitindo opinião pessoal minha, não. Estou retratando para você como jornalista. Então, Lula não escondeu esses dias todos, os senhores viram, com certeza, que na escolha agora desse novo ministro, ele ia colocar alguém de confiança dele. De confiança dele. Pode não ter o título, pode não ter não sei o quê, mas é de confiança. Extrema confiança dele, né? Extrema confiança. E esse Messias, não custa lembrar, né, que ele foi, no ano de 2016, ele foi, flagraram um telefonema dele com Dilma, então presidente. Do Lula com a Dilma. Aliás, do Lula, obrigado. Do Lula com a Dilma, naquele episódio em que Lula estava prestes a provavelmente ser preso, né, por conta da Operação Lava Jato. E eles trocaram um diálogo que girou o mundo, e a gente retirou, eu dou até o crédito, essas imagenzinhas que você vai ver, o áudio que você vai ver, feita pelo jornal O Globo, que aliás está completando 100 anos. Parabéns ao Globo, né, pelo trabalho incessante. Mas você vai se recordar, inclusive, a frase final de Lula, né, que virou meme, né, nas redes sociais, virou meme no Brasil inteiro. Veja o que Dilma propôs para Lula para se safar da prisão. Conversa da Dilma com o Messias, o Jorge Messias, que na ocasião era subchefe de assuntos jurídicos do governo federal. Vamos ver. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, tô aqui, fiquei guardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O tchau, querida, ficou famoso na época, não ficou? Tchau, querida. Todo mundo se dizia isso, tchau, querida. Enfim, são histórias, né? O rapaz viveu essa situação e a gente não está inventando nada, né? Você está falando isso aí, até eu estou me lembrando aqui que nessa corrida pela vaga do Supremo tinha a ministra Daniele do STJ, que foi indicada, tinha também a governadora do Nordeste lá, agora que eu esqueci o nome dela, uma negra, uma mulher, né? E também o Rodrigo Pacheco, ex-ministro do Congresso, ex-presidente do Congresso, senador, que também estava sendo cotado e inclusive sendo, né, tendo o apoio de ministros do Supremo, como Gilmar e o próprio Alexandre Moraes. E o Lula realmente não aceitou esse tipo de ingerência por parte dos ministros do Supremo, por parte da política aí, e realmente escolheu o Jorge, que é da extrema confiança dele e do PT. Mais um. Roberto Rodrigues, obrigado por ter vindo. Roberto Rodrigues, que é advogado, professor da área criminal e enriqueceu bastante o programa. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço a você, a todos os seus telespectadores e meus cumprimentos aí, uma honra de estar ao seu lado e do professor Badião, meu amigo. Grande Badião, Habib Tamer. Habib Tamer, Badião. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Rádio Mangalô, que nesse momento estão nos assistindo. Tenho o maior carinho por você. Opa. E disseram uma frase interessante. Bering é um jornalista sério. Eu fiquei muito feliz
saber que estarei com você aqui à noite, hoje à tarde, passei a tarde com eles, e o pessoal da Rádio Mangalô. Um abraço a todos vocês, você, Souza, e a você, Carlos. Muito obrigado. Souza, Carlos? O Souza é o locutor e o Carlos é o dono. Um abraço para os dois, um abraço para todos aí da rádio. Muito obrigado, né? Isso, nossa, me envaidece demais, né? Porque é o reconhecimento de colegas, né? Colegas de rádio também, a Rádio Mangalô. Mangalô, lá na região noroeste. Noroeste. Abraço a todos vocês, abraço você, telespectador. Espero que tenham gostado do programa. Não deu para ler todas as participações, mas eu vou responder, chegando em casa, a quem ainda estiver acordado. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Tchau. O impossível é possível. Brasil Central, no Oscar Niemeyer. Para você, uma ótima noite. Hoje, quinta-feira, 16